Bom, pode gravar aí. Maravilha. Estamos já conectados em mais uma edição do Alcon Talks, esse nosso encontro entre amigos, para a gente estar tratando das temáticas que são aquelas que a gente avalia como sendo de mais importância pela demanda, pelos dilemas que os clientes nos trazem, né? E o fator todo de diferenciação competitivo passa, em qualquer momento, como sendo um determinante fator de estudo, de análise das empresas. E todos nós aqui acreditamos que a gente conseguir, nesse ambiente, nesse cenário tumultuado, entender sempre essa sopa de letrinhas que estão aparecendo todo o tempo, né? E resgatar o assunto importante de colocar o cliente na centralidade das estratégias, nunca é tema que se esgota. Nós fizemos no ano passado, com a Pascale Terra, uma consultora do nosso time, uma abordagem sobre o CX, e o assunto teve sempre recorrência, e a gente resolveu, neste ano, fazer mais uma edição para trazer um pouquinho mais da leitura pós-Covid, inclusive, de como é que está esse contexto todo do CX, do Consumer ou do Client Experience, né? A experiência do cliente ou a experiência do consumidor no contexto das empresas, certo? Aí a própria Limari é uma voraz consumidora desse conteúdo, né, Limari? A gente botar a veia, né, a venda na veia da galera lá na cooperativa, e de uma certa maneira o assunto ele é inesgotável. E aí eu tomei a liberdade aqui de fazer essa introdução, porque eu estou só de peru nessa jogada hoje aqui, convidei dois grandes cabeções dessa história. Fernanda Ziles é uma parceiraça nossa de muito tempo aqui na consultoria, consultora da Alcon já há muitos anos, hoje coordena os cursos de MBA da própria Unicinos, tem uma monstra bagagem nessa área toda de consumer experience, de construir a relação com os clientes, de entender a jornada do cliente. E a gente conseguiu a façanha de fazer a Fernanda convidar um outro grande parceiro nosso, que é o Michel Rodrigues, né? Eu não posso dizer, né, Michel, que estamos aqui entre primos, né? Porque senão vai ficar muito nepotismo. O pessoal vai achar que é muita combinação. Não convém. Não convém. Mantém. Curiosamente, somos primos, inclusive, aqui, né? Então, nós estamos convidando essa primalhada aqui para a gente bater esse papo descontraído sobre esse assunto, que vai ficar registrado depois, acesso a todos os interessados nos canais nossos da Alcon, quer no YouTube, quer seja no Spotify, para que a gente possa ter recorrência, inclusive divulgar esse material também para os colegas, para os parceiros nossos, tá? A pauta justamente sobre essa dinâmica toda de entendimento da jornada, de tentar decifrar os fatores determinantes da cadeia de valor dos clientes, de saber fazer o gerenciamento das expectativas, identificar não só os problemas, né, de relacionamento, mas a gente também poder construir um desenho estruturado de atendimento e que consiga ser capturado em métricas. Esse é o assunto da vez. O Michel Rodrigues, ele é o diretor de relacionamento com clientes da própria UOL, vai se apresentar. A Fernanda Ziles aqui, não só consultora, mas também acadêmica nessa área, especialista nessa área, é que vão hoje protagonizar esse bate-papo. Eu queria agradecer, Michel e a Fernanda, aqui a oportunidade da gente estar junto. A Fernanda que vai ser hoje a speaker desse nosso encontro, vai conduzir aqui as questões, e eu, como todos nós aqui convidados, somos apenas perus nessa história, jogando aqui, né, Matheus, as perguntas que, por acaso, a gente possa jogar mais calor nessa conversa, nesse debate, a partir da participação desses dois grandes especialistas que estão aí com a gente, tá bom? Então, eu já de bate-pronto agradeço a presença de todos. Fernanda, dá o teu boa noite, depois te apresenta, né, aquela história do currículo de 12 páginas. O Michel, que também, além de tudo, foi colega da Fernanda de faculdade, vai trazer o currículo dele. E aí a Fernanda... Há pouco tempo. É que a gente fez faculdade há muito pouco tempo. A gente é autodidata, então... Autodidatas, é isso aí. E aí a Fernanda conduz aí o repertório gigante de questões para a gente estar batendo um papo nessa história, tá? Fê, toca o barco aí, Fê. Tá certo, tá certo. Obrigada, então, Clóvis, aí pela oportunidade, né? Que bom ter vocês aqui para esse bate-papo, né? Acima de tudo, é um bate-papo aqui para a gente enaltecer uma cultura centrada no cliente, né? Então, poder ter... o Michel, o Clóvis já me apresentou, né? O currículo não tem 12 páginas, não, tem meia página e é isso aí mesmo, né? Então, eu estou na Alcon aqui desde 2008, né? Tanto conduzindo projetos de pesquisa e nos últimos aí 6, 7 anos aí fortemente, né, trabalhando em projetos, né, que envolvem a pesquisa, né? Hoje a gente tem outra roupagem, o próprio CX, né? Parece que é uma coisa que a gente fez desde sempre, né? Eu acho que eu entrei na Alcon já fazendo isso, né? Que é a gente capacitar as equipes em busca da excelência, né? Então, nos últimos anos é a área que eu mais me envolvo aqui dentro da Alcon, né? É tanto esse mapeamento de mercado e a gente qualificar as equipes de venda, de atendimento,
em busca da excelência e da satisfação dos consumidores. E aí, sim, eu tenho uma bagagem também, né, de acadêmica, né, eu sou professora da Unicinos desde 2007, e coordeno o MBA em Marketing Estratégico, né, cujo uma das grandes temáticas hoje que a gente enaltece, né, é a questão da experiência do cliente, é como as áreas de design, marketing, comunicação estão todas integradas para fazer essa construção, né, de uma jornada centrada no cliente. Mas hoje a estrela, né? Vamos enaltecer aqui a nossa estrela, o nosso convidado. Michel, muito obrigado pelo convite. Né? É um prazer te ter aqui, te rever depois de anos, né? Ele disse que ele só passeava lá pela URGS, mas eu lembro dele lá das nossas aulas de pesquisa, né? Então é um prazer enorme te ter aqui nesse fórum aqui. Então eu queria que tu te apresentasse para os nossos convidados antes da gente começar o nosso bate-papo. Obrigado, Fê. Obrigado, Clóvis. Primeiro, enfim, é um prazer revê-los, é verdade. Faz muito tempo que a gente não se vê. Estou em São Paulo, já vai fazer 10 anos. Já tem um tempo, né? E eu digo que eu passeava lá porque depois que a gente conclui a universidade e tal, a gente começa a sentir falta. E aí parece que a gente teve pouco. Parece que a gente não aproveitou tudo que podia ter aproveitado. E às vezes tem um pensamento de, puxa, podia ter aproveitado mais, extraído mais. Claro que, na verdade, depois da faculdade já foi um MBA, 2 MBAs, já teve um chão, mas que não faz tão pouquinho tempo, né, Fê, que a gente concluiu. Mas é nesse sentido. E eu sempre acho que eu não fui um aluno tão bom como poderia ter sido. Mas, enfim, é isso. Vamos falar de CX, vamos falar de CS, vamos separar um pouquinho o que é essa experiência do cliente, do que é o atendimento. Não são a mesma coisa, como certamente a Fê sabe, apesar de estarem intimamente interligadas, né? Exato. Um é pedaço do outro. E, enfim, vamos começar, Michel, conversar. vamos começar. Eu acho que essa temática é legal que tu já levantaste, assim, né? A gente vai falar, hoje em dia eu acho que tem muita sobreposição de temas e De jargões. letrinha. Né? Exatamente. Exato. CX, Exato. UX, Pois CS. é. O que tu Pois é. Que entende disso nem... tudo? O que importa? O que a gente deveria saber? Vamos colocar aqui para os nossos parceiros aí, o que tu É entende legal. que diferencia isso? Legal. Primeiro tem essa questão das letrinhas, né? Cara, a gente gosta de inventar umas novidades, nem startup. Startup, na nossa época, era uma empresa nova. O UOL é uma startup, tem 25 anos. Né? Não é mais uma startup. O PagSeguro, enfim. Mas, enfim, o UOL, para a gente falar um pouquinho, o UOL é uma empresa nascida digital, né? Sempre fomos digitais. Então, para nós não há muita novidade. A gente é meio feio até de dizer isso, mas de certa forma a gente saiu. Foi um ano ótimo o ano passado, sabe? Olhando do ponto de vista de negócio. Para nós realmente foi o nosso melhor ano. Mas a gente estava pronto para esse momento, né? De certa forma. De certa forma. Quando a gente fala de atendimento, e aí só separando as letrinhas, né? O CX, a experiência do cliente é muito mais amplo. Ele está em tudo. De verdade, no UOL, o cliente sempre esteve muito no centro das nossas decisões. Está cada vez mais. E quando a gente vai fazer, por exemplo, um novo produto, ou reavaliar um produto, a gente cria persona, a gente imagina cada cliente, como ele vai usar. Não, mas a dona Maria não ia usar desse jeito. Não, mas o seu João, se ele fizer isso, ele vai ter esse problema. E a gente começa a incorporar esses personagens, né, no pensamento de produto. Então, é nesse nível, assim, é no nível do CEO me ligar e, puxa, eu estava aqui usando, e aí o meu extrato não está tão claro. Se eu estou tendo que ligar, imagina o nosso cliente, então a gente precisa melhorar isso aqui, não sei o que tal. Então, isso está no nosso dia a dia, a gente liga um para o outro, puxa, estava aqui no site. Uma coisa que eu acho que antes eu preciso dizer, bom, primeiro eu tenho 14 anos de UOL, já fiz muitas coisas dentro da companhia, já vendi, já trabalhei no planejamento financeiro, já fui controller. Hoje, há 3 anos, eu cuido do atendimento, sou head de atendimento do UOL CS. Mas o UOL, talvez no Sul, não tenha, a gente não tenha tanta percepção que a gente tem aqui mais para cima, né? O UOL é uma companhia enorme, assim, faz maior do que a Folha, que foi a sua mãe, assim como o PagSeguro ficou maior do que o que nós éramos antes. Então, o Grupo UOL, hoje ele é um grupo que tem 4 pernas, digamos assim.
Então, a gente tem o PagSeguro, que possivelmente vocês conhecem já, né? Líder de meios de pagamento. A gente tem o AllCS propriamente dito, o CS é de conteúdo e serviço. Então, quando a gente teve que se diferenciar um pouco do que era o UOL, né, o grupo UOL, do UOL, essa unidade que eu sou responsável pelo atendimento, que é o que a gente chama de AllCS, que é o mais visível, que é o site, né, que são todos os produtos que a gente vende. A gente vende hoje uns 55 produtos, aproximadamente, aí de e-mail, hospedagem de site, o All Resolve, por exemplo, que dá assistência técnica, assistência em casa. A gente tem realmente é bem amplo. A gente tem a publicidade ainda dentro do AllCS, que também é bastante forte. Mas a gente tem também o Compasso, o All Compasso, que é serviços digitais, serviço por exemplo, criação de aplicativos. A gente fez o aplicativo da Vivo, por exemplo. E a All EdTech, que é parceira aí da PUC, por exemplo, que é uma plataforma de ensino à distância. Então, esse é o UOL, né? Esse é o grupo UOL. E eu, especificamente, cuido dessa parte do atendimento do AllCS. E aí, no AllCS, então, a gente tem essa preocupação, que é o CX, tem o cara lá o X, né? Que vai pensar em como é o botãozinho que ele vai apertar, se a cor é mais à esquerda ou mais à direita. A gente faz muito teste, a gente faz teste AB o tempo todo, a gente sobe página 1 para um grupo de viewers, sobe para outro, vê como ele vai, como eles melhor utilizam, faz mapa de calor, né? Onde o cliente clicou aqui, clicou ali. Então, a gente realmente, para nós, é muito importante o cliente em si, como ele usa, né? E a gente mantém um produto ou cancela um produto de acordo com o cliente, não de acordo com aquilo que a gente acha mais legal, porque no fim não importa tanto. Mas dentro desse universo, né, dessa experiência do cliente, que ela está em todas as pontas, então, né, ela está no pensamento do CEO, está no pensamento do nossa assistente mais, né, trabalha às vezes meio distante do cliente em si, né, no mais básico, mas todos têm esse pensamento. Mas especificamente do CS, que eu digo Customer Service, né, do atendimento ao consumidor, também. Esse é exatamente, aí sim, aquilo que eu sou diretamente responsável, né, pelo atendimento. E a gente tem hoje quase 2 milhões de clientes, e são milhares de ligações de contatos por dia, porque não são só ligações, né? Mas contatos por chat, contatos por e-mail, contatos agora por WhatsApp, contatos por voz. E aí a gente tem também mil agentes, mais ou menos, de atendimento. Então, para atender, eu ainda preciso de um monte de gente, apesar de já ter um monte de robô fazendo esse trabalho também. A gente também pode discutir um pouquinho isso. Pois esse é um tema bom que a gente vai botar na pauta. Mas aí, imagina... E aí, eu estou falando, tá, Fê? Você vai me cortando, porque eu não paro nunca mais. Que, isso que tu trouxeste agora, eu acho que é um ponto importante que é legal. Não que tenha certo ou errado, né? Como a gente falou, existe uma sopa de letrinhas aí. Sim, mas, sim. assim, uma das coisas que eu digo é que como se tivesse uma hierarquia, né? Por exemplo, quando tu trouxeste essa questão, né, de fazer teste, de saber onde vai o botãozinho ali, isso né, a gente chama de UX, né? Que seria aquela coisa mais do user experience, né? A questão da usabilidade, né? Está muito ligado às interfaces digitais. E isso é parte da experiência do cliente, né? Então, é importante a gente saber que o customer experience é algo que envolve o digital, né? E tu trouxeste ali, tem os robôs, tem WhatsApp, tem telefone e tem atendimento presencial. Quer dizer, envolve toda e qualquer forma de contato, né? Essa sucessão de pontos de contato, de interação do cliente com a marca que compõe o que a gente, né, chama esse grande termo, né, de customer experience. Mas eu gosto de botar mais uma letrinha. Sim. Vamos lá, vou botar mais uma dupla de letrinhas aí. Eu sempre uso uma outra expressão que eu acho importante, né? Porque cada vez mais se fala assim, a experiência do cliente tem que ter identidade. Mas não é uma identidade à parte, é a identidade da marca. E eu sempre brinco assim, em cima de tudo isso, a gente tem que entender que tem um pilar importante que é a experiência da marca que a gente quer construir, né? Quer dizer, a experiência UOL tem que estar presente em cada uma dessas unidades de negócios, em cada um desses pontos de contato.
Como é que tu vê isso, assim? Tem uma entidade maior que é a marca, é a cultura? Como é que tu vê isso? Sim, certeza que sim. Antes, de fato, né, o UOL é digital e provavelmente muito do que eu vou falar aqui tem muito a ver com esse universo, e que é um universo que hoje a pandemia meio que empurrou todas as empresas para o digital, e a gente já tem cada vez menos distinção. Tem o phygital agora, né, o físico e digital. Mas apesar de estar, por exemplo, o UX que você falou, né, ou o X, como a gente chama dentro de casa, a User Experience, eu não acho que ela seja só digital, né? É importante que a gente traga onde eu pego a cestinha no supermercado. Eu saio com aquela cestinha, e agora eu largo onde? Não tem onde larga. Vou largar no chão aqui, porque ninguém pensou onde eu vou largar a cestinha do supermercado. Então, esse pensar né, em cada atitude, cada momento do cliente, desde antes dele entrar na minha loja até sair da minha loja, também é parte disso, e o X, o X, está perfeito, é total integrado nisso. Né? Você me perguntou do que eu penso que eu já me perdi. Não, sabe o que eu queria que tu falasse? A importância, porque eu acho que quando tu traz assim, o CEO da empresa liga e questiona da marca, né? Da dificuldade. Marca. Pois isso tem muito a ver com cultura, né? Isso é a cultura chamada do cliente, né? Sim. Para ter essa experiência, tem que ter cultura. A gente diz que faz parte do nosso DNA. Mas a questão da marca, por exemplo, a gente mudou de marca poucas vezes, né, nesses 25 anos. Nós mudamos recentemente. E a gente passou 3 anos discutindo a marca antes de trazer. Às vezes muda a cor, tira os halos. Se você entrar aí o Alcon BR, você vai, e se você lembrar da marca anterior, ela é um pouco mais pesada, tinha os círculos pretos ao redor. Basicamente, depois de 3 anos, a gente tirou os círculos pretos. Olha só, levamos 3 anos para fazer isso, mas não é, né? Na verdade, a gente estava pensando em muitas outras coisas que estão por trás dessa leveza, que estão por trás dessas cores, e a gente se olhou também, e se olhou sem medo, porque tem que ter uma humildade, uma coragem até, né, de olhar e dizer, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu não sei fazer, isso aqui eu faço muito bem. Então, isso tudo está nessa questão da marca, desses valores, Então, assim, a gente olhou e disse, putz, uma coisa que a gente tem forte, por exemplo, é que nós somos genuinamente brasileiros, o UOL é 100% brasileiro, sempre foi. Quando a gente chegou era tudo mato, a internet era tudo mato. Então, a gente foi aprendendo, né, a desbravar, a crescer. Hoje, a nossa audiência ainda é muito grande, a gente, no Brasil, perde para Google e Facebook, e aí, então, somos nós, e depois Globo. Mas, assim, a cultura, a ideia, né, cultura mesmo, e o DNA e a marca, estão em tudo. E sim, é importante, porque é muito importante que a gente tenha isso na hora que a gente vai discutir algo, ou que a gente vai negar algo dentro da companhia, num processo que eventualmente vai causar um ruim para o cliente, mas que ele podia nos dar alguns, sei lá, alguns reais a mais no fim do mês, e você barrar isso, você só faz isso porque você tem o apoio da companhia, do CEO, mesmo do nosso acionista, né? Então, sim, é importante que tenha na cultura da empresa, para que cada um saiba como fazer, né? A gente busca muito o empowerment do nosso atendente, então ele tem que também entender como a empresa pensa. Oi, Clóvis, vai lá. Vou fazer uma provocação. Adorei uma colocação que o Michel fez aqui. A gente costuma dizer que o CX ele parte do pressuposto de fazer o cliente ficar ao centro da estratégia. Tá? Adorei a expressão que tu usou aqui, Michel, diz assim, mais do que isso, o cliente está no centro da decisão, certo? Das decisões. Certo? Eu acho incrível isso, eu tenho falado isso corriqueiramente aqui, né? Quando a gente olha as companhias, a gente vê assim, tudo é decisão. Uma empresa não é composta por pessoas, máquinas, é composta por um fluxo de decisão. Alguém decidiu comprar um determinado totem, alguém decidiu, pensou a marca, tira os halos, deixa os halos, tudo é fruto de uma tomada de decisão baseada em dados, fatos e evidências. Eu acho que talvez eu e o Matheus aqui somos os dinossauros do marketing, né? Eu sou pós-graduado, que nem o Matheus, na década de 80 ainda em marketing. E a gente confundia muito naquela época. O Tubozaca é pretérito a isso, o Tubozaca, né, Tubo? É anterior a esse negócio ainda, Eduardo.
mas a gente falava muito de marketing sensorial. Não sei se vocês lembram disso aí, Matheus, né? Era toda de criar o aroma da loja, começava a se pensar a dinâmica toda do trade de marketing, como é que você expõe o produto, de que maneira você coloca ele dentro da gôndola, tudo com a finalidade, eu vou dizer assim, muito simplista, de acelerar a tomada de decisão de vendas. Ou seja, a gente colocava o cliente ao centro para pensar de que maneira, né, a gente consegue ser mais efetivo em, aspas, bater a carteira do cliente, tá certo? Era no intuito muito mais de girar isso. Depois houve todo um movimento, né, não sei se vocês concordam, Fernando, com isso, histórico, de se preocupar com a imagem, por conta de reclamação, de problemas de ombudsman, daquela coisa toda da gente ouvir a voz do cliente, né? E agora a gente vê da importância de criar valor, uma cadeia de valor, um significado diferente. Me parece que sai de uma coisa muito mais sensorial para uma coisa muito mais de métrica de resultado, tá certo? Assim, que amplia a visão de fiz esse movimento, essa ação de experiência do cliente para vender mais. Agora não, é de saio de um determinado modelo comportamental para criar valor nessa visão da própria companhia, ou seja, impacto no valuation, no EVA da companhia, no espírito da marca. Tá? É nesse sentido que vocês entendem que as coisas mudam esse contexto do marketing sensorial, mais de bater a carteira para o marketing, muito mais de agregação de valor ao contexto da marca ou não? Eu acho que Vamos sim. lá. Eu acho que sim. Mas, assim, eu queria apontar assim, uma coisa que eu acho que a visão assim, moderna, se a gente for pensar em empresas como Apple, Uber, né? Google foi mencionado aqui, o UOL, né? Spotify, Nubank, para falar uma brasileira, para não ficar só num contexto lá de fora, né? Lembrei assim, de Netflix, Airbnb. Essas empresas hoje entendem que a experiência é o negócio delas. E eu acho que é isso que também é uma virada de chave, porque daí a experiência ela é necessária para o valuation, a experiência é necessária para a reputação da marca, a experiência é necessária porque assim, as sensações, os pensamentos, os sentimentos, isso faz parte da experiência. Então, eu criar uma marca olfativa, eu trabalhar meu ponto de venda, eu trabalhar a usabilidade do meu aplicativo, isso é um negócio. Eu acho que isso faz parte do negócio. Né? Não sei como é que vocês veem isso lá na UOL, Michel, vamos ver. Várias coisas. Eu quero tocar em todas elas, que eu acho que todas são importantes. Sobre a questão, por exemplo, da tomada de decisão, né, dentro da empresa, e que a empresa é a tomada de decisão. Eu sempre digo que, quando a gente, enfim, nas palestras por aí, que a diferença entre uma startup e uma grande empresa é a velocidade da tomada de decisão. E isso é o que faz a diferença, isso é o que torna uma empresa mais rápida, mais bem preparada, mais bem sucedida, em encontrar nicho, em testar nicho, em descartar se não é por ali e mudar de caminho. Então, eu acho que a tomada de decisão é, de fato, o que faz a diferença em qualquer empresa e é muito importante que ela consiga manter... O grande desafio, eu acho, das startups, e eu digo que o UOL é uma startup por causa especificamente disso, é de manter o fluxo de decisões rápido. A pandemia nos ajudou muito nisso. Porque, por exemplo, nós somos alguns diretores e CEO, né? E a gente se via uma vez a cada 15 dias, numa manhã, e trocava alguma informação, então, entre as áreas, e era isso. Desde do dia 1 da pandemia, a gente está em home office, né? Desde então. 5 mil e poucos funcionários, considerando todo o grupo, em home office. E a gente fez isso muito rápido. Mas, desde o dia 1, a gente tem reunião todo dia, e a gente se enxerga como se nunca se enxergou antes. A gente nunca esteve tão próximo, apesar de estar muito mais distante, né, fisicamente, mas olhando no olho do outro. E a gente começou a trocar informação muito mais rápido. A gente já criou muita coisa desde o início da pandemia. E potencializou muitas coisas, da área de conteúdo, com a área de produto, da área de publicidade, com parceiros e com atendimento, enfim. Então, sim, tomada de decisão é o cerne do negócio, na minha visão, é a coisa mais importante e é uma das coisas que a gente tem, é das nossas fortalezas, eu acho, dentro do UOL. Sobre a questão da experimentação, né, do tangibilizar, eu me lembro que a gente pegava um disquete, falando de disquete ainda, né, os antigos, os novos, então, nem sabe o que é isso. Os novos acham que a gente pega o disquete e acha que fez um 3D do botãozinho de salvar,
porque também não tem nenhum link entre o botão de salvar e o disquete, né? Já se perdeu isso. Meu filho não sabe o que é um disquete, mas enfim. O fato é que tinha alguma coisa, hoje poderia... Pendrive também é antigo, hoje tudo é nuvem, mas só para fazer esse link, isso colocava numa caixa desse tamanho para colocá-la numa prateleira, para alguém poder ir lá e tirar da prateleira, né? E poder ler que tinha um antivírus. O antivírus não estava na caixa, a caixa era totalmente dispensável, mas era essa ideia de tangibilizar as coisas. Depois se quis tangibilizar a hospedagem do site. A hospedagem nunca esteve no disquete, ela não precisa disso, ela sempre esteve num servidor, na nuvem, e ainda assim já se vendeu hospedagem, eu já participei disso em caixa. Se ia para as feiras, né, para os eventos, e se levava muitas caixas e vendia hospedagens em caixa. A caixa era totalmente dispensável, mas era um jeito da pessoa sair com uma sacola e com a marca, né? Então, essa tangibilização. Felizmente, a gente perdeu um bocado disso, porque não teria como, as coisas estão cada vez menores, ou não existem, simplesmente não existem. E mesmo o fisco ainda tem uma dificuldade com isso, a gente tem muita discussão sobre serviço, software como serviço, e se tem caixa, porque ele paga ICMS, porque tem transporte, não, mas não existe isso. Então, até, né, na cabeça ainda dos tomadores de decisão, dos legisladores, isso ainda é confuso, mas o fato é que, felizmente, não tem tanta tangibilização. Mas aí a gente vai para a experiência, e eu concordo com a Fernanda, tudo é experiência, né? E tudo, por tudo, eu digo tudo mesmo. O obviamente, porque não existe fisicamente, né? Então, todas essas coisas que a gente fala que não existem fisicamente, tudo é experiência. Mas a experiência está no comprar, está no Zafari, no Bourbon, e com um mote que eu nunca vou esquecer, que é economizar é comprar bem. Então, a experiência está no cerne disso. Eu não quero buscar a economia porque sim, né? Mas eu estou disposto a pagar mais caro se eu tiver uma experiência mais bacana. Isso, para nós, está muito no cerne do que a gente faz. Então, é claro que, assim, em muitas áreas a gente ainda briga por preço, né? Ou pelo menos a gente está olhando para o vizinho. Mas a verdade é que, por exemplo, nós vendemos Microsoft, por exemplo, serviços Microsoft. Nós vendemos antivírus, e o antivírus não somos nós que fazemos, é um parceiro grande, né? Hoje é Kaspersky, mas já foi McAfee, já foi Norton, e a gente vende mais caro do que ele venderia lá no seu site normalmente. Mas o cliente confia na nossa curadoria, e esse é o nosso maior asset, é a confiança na marca UOL. Esse é o número 1, é o nosso maior fortaleza, o valor que o cliente dá, que o nosso consumidor dá, na confiança do que a gente faz. Então, se ele tiver que escolher entre 10 antivírus, né? Enfim, mas se ele tiver que escolher entre 10 produtos, e puxa, qual deles é o melhor? Deixa eu ir no UOL, eu vou comprar o que o UOL tem. E é de fato isso, a gente ouve isso, né? E a gente faz muita entrevista com os nossos clientes, e isso é, de fato, algo que é dito. Porque a gente quer saber por que ele paga mais para mim do que ele pagaria pelo próprio original. E aí meu cachorro resolveu participar. Então, a experiência é a chave, né, de tudo. E aí, com uma boa experiência, eu não gosto da expressão pegar a carteira, mas posso cobrar mais. O cliente está disposto a pagar mais se ele tiver uma experiência melhor, né? Então, sim, eu acho que... Nesse contexto, ela passa a ser conversão, Fernanda e Michel. Vocês acham que a conversão da nossa comunicação... Não tenho dúvida. Esse é o grande número, é a conversão. Não tenho dúvida. No fim do... Não. Como indicador? Também, é um dos... Sim, eu cobro muito conversão, por exemplo, das minhas equipes. Por quê? A gente depende de uma série de coisas para venda, né? No final do dia, digamos assim, no receptivo, por exemplo, eu tenho volume que eu recebo, eu tenho quantas eu converto em vendas e eu tenho o ticket que eu vendi. Eu tenho 50 produtos, então eu posso vender desde um ticket menor até um ticket maior. Quando eu somo essas três coisas, na verdade multiplico, né, uma pela outra, eu tenho o meu total valor de venda. Para mim, o mais relevante desses três números é a conversão, porque eventualmente eu tenho menos gente me procurando, é trabalho de marketing fazer com que o meu telefone toque, mas uma vez que o telefone toca, é minha obrigação converter. E aí eu vou ter todo tipo de choro, mas era difícil, mas ela foi errado. Eu digo que quando é errado, não importa, ele tem que sair ele entrou para comprar, sei lá, jornal e saiu com uma hospedagem, mas é
eu acho que sim, conversão é um indicador importante. Só que a gente é pródigo em indicador. Temos muitos, né? Todo tipo de métrica, mas acho que de venda, sim. Acho que venda... Mas o que eu quero dizer assim, experiência faz diferença. A experiência vai fazer comprar mais, vai fazer consumir mais. Se o cliente tiver uma experiência boa, inclusive até chegar a mim, ele vai estar mais disposto a me ouvir. Se foi difícil chegar em mim, a disponibilidade já é menor, né? A conversão já vai ser menor. Então, sim, a experiência está Porque daí diretamente entra um relacionada. ponto, Michel, que tu trouxeste, né? Tu falou assim, ó, poxa, a confiança na marca. Essa confiança na marca é uma coisa que é um pouco mais intangível, um pouco mais difícil de mensurar em termos de um indicador, porque ela impacta, né? Essa Sim, experiência do cliente, ela impacta, como tu disseste lá na conversão, ela impacta no índice de satisfação, no cliente que a gente perde, quer dizer, isso tudo, né, essa experiência contribui positivamente como também negativamente, né? Então, a reputação da marca, né, que sim. é expressada talvez nessa confiança, no desejo, né, também tá, vamos dizer assim, ela intermedia esses indicadores, né? Por exemplo, olhando especificamente para o atendimento, a gente tem lá, por exemplo, o Reclame Aqui, né, o site. Particularmente, não gosto do Reclame Aqui. Eu acho que nenhum diretor de atendimento gosta do Reclame Aqui, porque ele meio que te coloca contra a parede. Ele é um jogo meio é, pague pela proteção, né? Tipo, pague pelo... É ruim. Então, eu não gosto da ideia. Mas, por outro lado, o meu cliente gosta, ele está lá. Então, eu não posso estar fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma coisa é o mecanismo, outra coisa é o seu cliente que está procurando lá. Primeiro que se ele está procurando lá, culpa sua que não conseguiu atendê-lo antes, né? Por qualquer motivo que seja. Apesar que 30% dos meus clientes, e isso a gente mapeia também, vão lá sem falar comigo. Antes de falar comigo, eles vão no Reclame Aqui. Mas não tem problema, a gente vai lá e fala com eles. Hoje a gente tem a máxima reputação, que é o RA1000, né? A gente tem o RA1000, que ele só é atingido depois de 6 meses consecutivos lá, nas máximas de reputação, mas a gente já tem o RA1000 de 12 meses também, que é bastante difícil, são 12 meses consecutivos na máxima. E a gente buscou isso na virada da pandemia, porque na pandemia eu tinha cortado o contrato. Foi uma das primeiras coisas que eu cortei, porque a gente tinha o compromisso de aquela questão de, bom, não sei o que vai acontecer, então eu preciso reduzir custos, né? Preciso ajustar aqui. E esse era um contrato que a gente cortou. Mas em seguida, quando a gente viu que nem tudo, o mundo não ia acabar, a gente retomou esse contrato e a gente já tinha ficado com as nossas reputações muito baixas. Então criamos uma força-tarefa e mantivemos, e ela continua e continuará, né? Porque isso nos traz muito valor. Essa reputação, ela me ajuda, porque quando o cliente, por qualquer motivo, se sente mal, enfim, ele não foi correspondido no que ele esperava, e muitas vezes a reclamação ela é legítima, mas a negativa também é legítima. O cliente vem, nos pede X e a gente diz, cara, não dá. Claro que você precisa fazer isso de uma forma bacana e que ele entenda que isso é ok. Quando você tem uma boa reputação, quando ele já veio, por exemplo, mesmo no Reclame Aqui, ele entrou no Reclame Aqui, olhou lá e disse, poxa, os caras daqui eu não posso reclamar. Ele já fala conosco de um jeito diferente. Se ele entra lá e está tudo ruim, o mesmo cliente com o mesmo problema, ele vem falar comigo, ele entra com outro patamar de estresse. Ele já entra porque vocês são sempre horríveis, tudo é ruim. Veja, o problema dele é o mesmo. Mas ele foi lá e disse, não, pô, mas talvez o problema seja só comigo, peraí, deixa eu falar, não, vocês me ajudam, porque eu sei que vocês me ajudam em geral, eu sei que vocês fazem um bom atendimento, o atendimento é legal e tal. Então, como a reputação não mudou o cliente, não mudou o problema do cliente, nada mudou. Para ele, só existe aquele evento. Mas quando ele olha, quando a reputação lá fora, ela impacta na percepção dele. Então, para nós, como asset de negócio, a reputação é uma coisa muito importante. A credibilidade, enfim, como portal de notícias, um dos principais portais de notícias do Brasil. Então, esse é algo muito importante, mas para mim, né, digamos assim, microverso do atendimento, ou nem tão micro, mas essa parte do todo, também a reputação é muito importante. Então, sim, reputação é muito importante, muito relevante. Por isso a gente se preocupa tanto com isso e dá bastante valor para isso. Há quem diga que, né, a marketing é uma batalha de percepções, né? Não é uma batalha de produtos, né? Na verdade, Então, a função da pelos marca corações, mentes, atenção, cada vez mais difícil,
mas é nesse sentido, né? Essa entrega de valor, ela, de novo, não é o objetivo. O objetivo no fim do dia é ganhar mais dinheiro. É isso, ponto. Mas isso precisa ser feito de uma forma que estamos todos ganhando. O cliente vê valor no que ele está comprando, e aí ele paga, ele está disposto a pagar mais. Eu sempre digo que a diferença, a percepção de caro ou barato é uma diferença, é um delta entre valor e preço. Então, se eu não vejo valor naquilo, tudo é caro. Não importa quanto eu paguei, é caro, não tem valor para mim. Mas se eu vejo valor, é barato. Ou dependendo, obviamente, de novo, é um delta, mas eu posso pagar mais porque aquilo tem muito valor para mim. Então, tá tudo bem, o preço é ok. Então, no fim do dia, eu quero ganhar mais, a companhia quer ganhar mais, mas a gente quer ganhar mais num trade de ganha-ganha mesmo, né, de valor. A gente realmente tem isso como um valor importante para nós. Esse ano nem fizemos reajuste. Todo mundo aproveitou para fazer reajuste de 22%, e a gente não fez reajuste porque a gente entendeu que não dava, não era o momento. Eu queria trazer uma temática que eu acho que tem tudo a ver com o que está falando, né? O resultado, né, envolve, sim, decisões, né? Adorei também essa lógica, Clóvis, né? Do cliente estar no centro das decisões. Mas, assim, vocês falam muito da questão, né? Tu trouxeste já hoje aqui no teu discurso essa questão do empoderamento do colaborador. Como é que vocês trabalham, né? Há várias frentes hoje dentro, né, da própria questão da experiência do cliente, que diz que a gente não pode descuidar da experiência do colaborador. Como é que isso está presente lá no UOL? Divide um pouco com a gente. Bom, o colaborador dentro do UOL, de forma geral, tem... Como a gente tem poucos níveis de decisão, acaba que tudo é muito compartilhado. Então, eu sempre digo que o mais importante é o mindset. O meu time, por exemplo, meus gerentes, eles não precisam... Eu digo... Nós temos 4 fornecedores de atendimento, né, onde estão lá todos os nossos agentes. Então, a gente gerencia 4 grandes contratos. O meu time cuida disso, né, o meu time de atendimento. E o nosso time é pequeno. O meu time, o UOL, é um time pequeno, enxuto, mas gerenciamos mais de 1.000 pessoas. E é dessas 1.000 que eu vou falar. Então, primeiro, falando desse meu pequeno grupo, eles pensam como eu penso. Eu sempre digo, falar com qualquer um deles é falar comigo. Porque o nosso mindset é igual, porque a gente mantém esse mindset o tempo todo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que falar com qualquer um deles é a mesma coisa que falar comigo. A gente pensa do mesmo modo. E pode começar, inclusive, com um e terminar com o outro. Vai ser a mesma coisa. Então, primeira coisa é essa homogeneidade, esse mindset homogêneo entre todos. Esse é o primeiro ponto para você dar o empowerment. Porque se todos estiverem pensando... É claro que, eventualmente, você vai ter um assunto que nunca foi tratado, ou que nunca foi tratado com profundidade, ou que é mais dúbio. Pode acontecer. Esse é o assunto que aí sim você precisa envolver e tal. Mas no dia a dia, na tomada de decisão mais corriqueira, no 80-20, no 90-10, é padrão, é algo que você pode homogeneizar. Então, isso é a primeira coisa. Então, comunicação, transparência, visibilidade das coisas, isso é muito importante. Isso vale para os meus gerentes, né, que são, obviamente, tomadores de decisões dentro das empresas deles, que eu digo. Então, tem lá a minha gerente de retenção, o gerente de vendas, meu gerente de suporte técnico. Cada um deles é uma empresa completa. Eles têm que saber quanto custa ter esse atendimento, quanto está gerando de valor para a companhia, quais são os indicadores de tempo de atendimento, etc. CSAT, nível NPS, tudo isso dentro de cada uma dessas empresas, né, dentro do atendimento. Mas aí, a gente tem lá o agente que está lá na ponta falando com o cliente. E esse cara precisa tomar decisões. Não é uma coisa tão simples. Primeiro, porque são muitas pessoas. Segundo, são pessoas que estão no comecinho da carreira. Então, né, não é tão... Obviamente que é diferente você querer fazer compartilhar essa capacidade de tomar decisão com alguém, um sênior, que alguém tão júnior. E tem também a questão do turnover, eles trocam muito. Então, tudo isso está muito ligado à tecnologia. Então, assim, você tem treinamento das pessoas, né? A ideia de que faça o certo, faça de boa fé. Se você fizer de boa fé, dificilmente você estará errando, né? No máximo, porque às vezes a pessoa ela tem medo de fazer algumas coisas, mas se ela tiver agindo de boa fé, a gente vai entender. O problema é quando não há boa fé. E há má fé, aqui e ali, eventualmente, mas existe, então isso precisa ser coibido. Mas quando você faz de boa fé, querendo ajudar o cliente e a companhia, está tudo certo. Então, primeiro é esse pensamento e essa
liberdade, né? Esse empoderamento mesmo de dizer, faça de boa fé, né? Faça o melhor para o cliente. Depois é tecnologia. Depois é o sistema, por exemplo, o nosso cliente, ele é identificado dentro, seja por voz, por texto, seja como for, o CPF é a chave. Claro que dentro do CPF eu tenho meus clientes, eles têm 5, 6 produtos, clientes têm 20 anos de casa, muitos clientes do UOL, tem mais de 20 anos, então ele tem muita coisa dentro do CPF, é uma segunda fase, mas uma primeira para entender, para localizar esse cliente é o CPF. E aí o cliente ligava para mim, de novo, meus clientes, eu tenho muito cliente 60 a mais, 70 a mais. O cliente liga para mim, quer ser, por gentileza, então, qual é o seu CPF? O CPF, peraí, só um pouquinho. Tal, tal, tal. Não foi localizado. Não, então eu errei o número, eu não me lembro. Peraí, fulana, onde é que está o CPF? Tal, tal. Então, assim, era uma puta perda de tempo para todos, para nós isso é dinheiro, para ele isso é dinheiro, e é constrangedor, é uma situação ruim. Hoje a gente obriga o cliente a colocar o CPF dele na URA, no momento em que ele está discando para a gente, antes de atendê-lo. Uhum. Mas puxa, vamos obrigar o cliente, é ruim, né? Porque antes a gente já tinha essa possibilidade do cliente discar o CPF dele na URA, mas ele não era obrigado. A gente perguntava 1, 2, 3 vezes, não era obrigado, ele ia para o atendimento. Como resultado, o agente nunca sabia se o cliente tinha não entrado, então ele perguntava algo que já tinha sido perguntado outra vez para o cliente, o que é um saco. Uhum. O cliente digitou, e eu pergunto para ele, por gentileza, qual é o seu CPF? Não. Ou ficava esse tempo todo. Então, hoje, quando a gente obriga, na hora ele, putz, não tem, então, peraí, vou ligar depois. Aí ele vai lá, procura e tal. Quando ele entra para falar comigo, isso já está resolvido. E é bom para todo mundo que já está resolvido. E aí, na URA mesmo, eu já identifico esse cliente, e 70% dos meus clientes só tem um produto ou um tipo de produto, os outros 30% têm muitos, e aí é um pouco mais difícil, mas eu já começo a entregar serviço e valor para ele antes de falar com ele. Então, já identifico se ele está com uma parcela atrasada, eu já posso propor para ele uma negociação, eu posso propor coisas sem falar com ninguém ainda. Então, tecnologia. Não quero falar com um robô, quero falar com gente. Ele cai no meu atendente, mas o meu atendente já tem na cara dele tudo sobre aquele cliente. Então, ele já não precisa pedir CPF, ele já sabe, na maioria das vezes, qual é o problema, e a gente vem evoluindo com isso. Na pandemia, a gente evoluiu muito com isso. A gente repriorizou muita coisa. Então, hoje, com um clique de botão, meu agente resolve problemas que antes a gente levava muito tempo para identificar. Procurava no sistema, perguntava para o cliente. Hoje vem piscando, tem esse problema aqui. Clica aqui. Clicou, está resolvido o problema do cliente. Então, de novo, tecnologia, né, que é o que eu digo, é o digitalizar o humano e humanizar o digital. Então, o humanizar o digital, enquanto estou na URA, enquanto eu estou falando com robôs, eu quero ser entendido, né? Eu quero ser entendido na minha necessidade, eu quero ter uma conversa humanizada. Por isso que, por exemplo, os bots no chat não é simplesmente pegar a faca e jogar no chat. Eu preciso transformar isso numa conversa, né? Em algo. Claro que eu não preciso nem tentar enganar o cliente que aquilo é um humano. Não é, o cliente sabe que não é, óbvio, é até ridículo tentar enganá-lo com isso. Então, a gente não tenta. Mas a gente tenta fazer de um modo conversacional, que seja bacana. Isso é o humanizar o digital. E, no outro lado, o digitalizar o humano, que eu digo, é dar ferramenta para o humano ser humano, falar, entender, se colocar no lugar do cliente, ser empático, mas sem estar perdendo tempo. Então, uma das coisas que eu dizia para o meu time, por exemplo, é que eu queria menor TMA. TMA é o tempo médio de atendimento, é uma das principais métricas de custo do atendimento. Todo segundo em atendimento custa muito dinheiro, ainda mais no volume que a gente trabalha. Então, cada minuto, que minuto é muito mesmo, mas, enfim, cada minuto que eu corto do meu atendimento são milhares de reais. Então, eu sempre digo para o meu time, eu quero menos TMA, mas eu quero mais tempo do agente falando com o cliente. Porque a gente tem muito tempo de no-talk, muito tempo de só um momentinho, por favor. Aí ele vai lá e chama o supervisor, porque ele não tem a autonomia. Então, ele chama o supervisor. Então, toda vez que a gente detecta isso, será que ele não pode ter mesmo essa autonomia? Será que eu realmente preciso que o supervisor venha para apertar o botãozinho? Que nem no caixa do supermercado. Precisa mesmo, quando eu vou passar o leite, que chame um supervisor para ver se a minha caixa tem 12 coisas. Por que eu até hoje não entendo isso? Será que eles acham que aquele supervisor fez a diferença? O caixa não ia ser capaz de fazer isso. Então, assim, e eu fico esperando, aí você fica esperando lá no caixa até que alguém surja magicamente e passe um crachá para liberar um código, não sei do que, para me liberar a minha caixa de leite, né? É meio bizarro isso.
Michel, em hotel ainda tem um funcionário para checar o número do apartamento. Tá? Eu digo sempre, o pessoal deve ter uma quadrilha que rouba café da manhã. Exato! Esse é o ponto. Será que tem essas quadrilhas? Quanto de dinheiro, quanto mais eu perco fazendo esse, né? Por exemplo, se eu obrigo o supervisor a ficar lá, eu evito um X evento. Só que o custo de tempo para ter esse cara lá é muito maior do que se esse X evento realmente acontecesse 50 vezes. Então, deixa esse evento eventualmente acontecer uma, duas vezes, é muito mais barato. Talvez a quadrilha essa do supermercado, do hotel, se ela fizer isso uma, duas vezes, sai muito mais barato ela fazer do que ter alguém lá fazendo, fora o desconforto, putz, tem que esperar. Nem vou mais comprar leite aqui, porque, cara, toda vez que eu compro leite é esse fiasco. Então, esse cuidado, isso dar empowerment para o agente, não é à toa, né? No fim do dia, de novo, eu quero vender mais, no fim do dia eu quero que o meu cliente fique mais feliz, porque daí ele compra mais e fica mais tempo comigo. O nosso serviço ele é por assinatura, né? Então, a recorrência é uma coisa que para nós também está no nosso DNA, e eu penso que tudo tem que virar recorrência. Quando eu ligo para pedir galão de água, cara, por que ele não me cria um serviço de recorrência? Por que eu tenho que ligar para ele? Eu ligo para ele praticamente todo mês, sei lá, toda semana, no mesmo dia. Por que ele não me cobra um balaio de dinheiro e eu não preciso ligar para ele? Ele só aperta na minha campainha e larga o negócio aqui. Então, assim, eu não consigo não pensar em recorrência em qualquer coisa na vida. E eu acho que qualquer negócio que não esteja pensando em recorrência está perdendo dinheiro. Daqui um pouquinho... Mas sabe que nem tu trouxe uma coisa, eu achei o máximo, Clóvis, que ele falou, que tem vários clientes falando assim, mas como é difícil, né, empatia, ou a pessoa nasce com empatia ou não. Não, né? Como o meu chefão diz, ninguém nasce nem falando, nem caminhando, nem sendo líder, nem nada, né? Agora, olha que interessante, empatia a gente pode trabalhar na nossa equipe com tecnologia. Tem informação do cliente, eu trabalhar essa questão da empatia, mostrar que ele tem que ser mais voltado para o cliente. Vou Quer te dizer, o dizer, sistema Fernanda, tem que dar esse suporte, né? o sistema tem que dar o suporte, mas aí eu tô quase por experiência agora. Acabei de contratar mais um fornecedor de atendimento, né? E o que eu tenho brigado é assim, cara, tecnologia, porque nossos produtos são complexos, é difícil de dar treinamento. Eu queria muito end-to-end, né? A Netflix, por exemplo, ela tem end-to-end. Ela não tem um agente separado, um agente de retenção, um agente de suporte, um agente de venda. É o mesmo agente, faz tudo. Quando você liga para ele, você resolve qualquer coisa. Lindo. Mas eu costumo dizer, quando me perguntam, por que meu chefe, por que o nosso atendimento não é end-to-end? Por que o meu cliente liga, ele quer retenção, ele tem que achar a retenção? Por que ele, se ele quer ir no suporte, ele tem que ir para a retenção? Por que lá a gente não faz? Quantos produtos tem a Netflix? 1. Quantas ofertas? 3. Quantos preços? 1 preço. 3 preços por oferta, não por oferta. Mas é o mesmo preço para o cliente que entra, o mesmo preço para o cliente que já está dentro da carteira. Nível de complexidade é menor, né? No nosso caso, eu tenho 55 produtos. Cada produto, em média, com 4 ofertas. E praticamente um preço por cliente. Porque depende de quando ele entrou, aí tem desconto, aí não teve. Então, assim, a complexidade é muito grande. Eu adoraria ter o end-to-end, mas aí eu teria que ter um super, ultra, man trabalhador. Como é que eu reduzo isso? Com tecnologia. De fato. Então, assim, é difícil, é complexo, é complexo. Tem que colocar os caras em sala de aula. Eu levo um mês treinando meus novos agentes para eles sentarem lá e começar a dizer alô, porque é complexo e tal. Mas dá para fazer. Essa é a parte fácil. A parte difícil é gostar de gente, Fernando. A parte difícil é a empatia, vou te dizer. Não é que você nasça com isso, você treina isso também. Claro que você treina, mas isso é mais difícil de treinar do que treinar os conhecimentos técnicos. Então, assim, eu digo para os caras que vão me fornecer gente, né, quando vai sentar lá o bonequinho, eu peço para eles, caras, me traga gente que gosta de gente. Gosta de gente. People person. Não tem problema, ele pode gostar de falar no WhatsApp com os parça dele. É muito difícil o chat com 3 janelas. Não é, ele fala com 15 ao mesmo tempo no celular dele, que nem dá direito para ele segurar. Eu estou oferecendo para ele 3 telas gigantes, e você me diz que é difícil? Não é difícil. A gente faz ficar difícil. Mas, de novo, se eu trouxer gente que gosta de falar com gente, que se coloca no lugar do outro, às vezes eu estou fazendo monitoria nos meus times lá, o cliente liga, oi, tudo bom? Estou com problema. Aham. Tá. Que tá? Nem perguntou o nome, não perguntou o problema. Eu tenho vontade de ir lá arrancar o cara da operação na hora. Mas é isso, ele tem que gostar de gente.
a parte de tecnologia, e aí sim, aí eu tenho a obrigação de dar cada vez mais tecnologia para ele não ter que guardar tudo na cachola, né? Não sei se Superman. Mas Então, vai somando camadas, né, Michel? Acho que com o tempo a gente vai conseguir, com tecnologia vai resolvendo muito, né? Agora, eu queria botar aqui um tempero nesse nosso molho, que é o seguinte, né? A gente até agora, graças a Deus, não falou de Disney, né? Sempre mas fala de CX, sempre se fala de Disney. Eu queria fazer uma provocação aqui, que é o seguinte, tá? É a seguinte provocação aqui para a Fernanda e para o Michel. Vamos lá, Pedro. Lá na Disney se fala muito, eu confesso, até hoje eu não entendi a lógica do que eles querem dizer com isso, de gerenciamento da expectativa do cliente. Em todos os textos da Disney, esse negócio passa muito abaixo, fica sempre na camada superior, dizendo assim, temos que prestar um grande serviço, clientes felizes compram mais, indicam a marca, gera valor, mas há uma tese toda por detrás disso que dizendo o seguinte, se a expectativa do cliente é muito superior, eu não consigo entregar isso. Então, há não um movimento no sentido de atender às necessidades de resolução rápida, né, das demandas dos clientes, quer seja presencial ou no digital, né, mas há um conceito de gerenciamento da expectativa que eu acho bárbaro. Confesso, não entendi a essência de como é que você faz. Não é para simplesmente atender a expectativa, mas é dizer, cara, eu não vou te entregar isso. Não é isso tudo que você está comprando, certo? Como é que a gente consegue casar isso e gerar com isso a percepção de uma redução da expectativa exacerbada do próprio cliente, que é ultra desejador, né? Ultra demandador, ele é ultra insatisfeito, certo? É difícil. Deixar a Fernanda falar e depois eu... Vamos lá, Michel. Assim, ó, gerenciar a expectativa do cliente. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui, tá? O primeiro é assim, o cliente, ele tem essa expectativa, isso foi construído. Daí entra uma série de questões do que eu comunico, né? As promessas que a gente faz para o cliente, né? Daí eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu sempre digo assim que tem que existir consistência em alinhamento, né? Por que a gente fala tanto lá na ponta, né, para o vendedor, que às vezes é o principal, ou o atendente, o principal elo de contato com o consumidor final? Poxa, não promete o que tu não pode cumprir, porque daí isso é tiro no pé, né? Quer dizer, então, promessas maiores do que aquilo do que eu posso cumprir, eu estou gerando um gap que é o gap da insatisfação, é do cliente satisfeito, é o cliente que vai lá no Reclame Aqui, é o cliente que bota a boca no trombone. Então, acho que o primeiro lugar, em termos de gerenciar a expectativa, é cuidar das promessas que a gente faz. Agora, um segundo ponto, que daí é importante, que daí entra, né, nessa seara do mapeamento da jornada, que é onde hoje a gente tem tanta procura, né, Clóvis, na nossa consultoria, que é essa lógica assim, poxa, se existem múltiplos pontos de contato, uma das coisas que a gente mapeia, né, é justamente quais são essas expectativas que cada um desses pontos de contato gera. E aí a gente verifica como é que a gente está nesse gap, né? Estamos entregando ou não? Né? Que está evidenciando ali uma promessa que não está se cumprindo? O que o cliente espera em cada um desses pontos de contato? Então, acho que isso é um dos grandes ganhos que o mapeamento de jornada para a empresa que já está rodando, que não construiu essa jornada, fez o desenho dela do zero, isso é um ponto importante, né? Esse mapeamento me ajuda a identificar a expectativa do cliente, porque daí o próximo passo é, vou conseguir atendê-la ou não. A relevância, né, de cada ponto, né, de cada ponto de contato. Exatamente. Então, eu acho que a Fê resume quando ela diz não promete que você não pode cumprir. E esse é simples, mas é isso mesmo. E isso é gerenciar a expectativa. Um exemplo de casa. A gente tem um produto, ou a gente tinha um produto chamado All Wi-Fi. O objetivo desse produto é gerar, porque hoje já é bem mais comum, mas até então não era, são os hotspots em aeroportos. Esse era o objetivo. E, eventualmente, a gente tinha parceria com o McDonald's, com algumas cafeterias e tal. Então, você pagava um X mensal para ter acesso a esses hotspots em aeroportos, etc. E a gente vendia muitos produtos, mas muito. Só que a gente cancelava muito também, porque era uma expectativa frustrada imensa. As pessoas compravam como se estivesse comprando a internet para casa, para usar em casa. E ela ficava frustradíssima que o hotspot era longe, não tem perto da minha casa, eu não consigo usar daqui de casa. Então a gente foi
aumentando comunicação e criando barreiras para vender, para tentar ser mais... Até que a gente tirou do ar. Tiramos antes, hoje eu acho que até nem sei se esse tipo de serviço é pago, mas porque é tão disponível, né? Mas justamente nessa tentativa de gerenciar a expectativa. O cliente nos cobrava de algo que a gente não tinha vendido para ele, que não estava no escopo do produto. O erro é nosso, sempre. A gente sempre considera que nós não comunicamos corretamente. Então, a gente passou, realmente, não estou brincando, no site, e colocava mapa dos hotspots, e colocava cada vez mais claro do que era aquele produto. Mas ou o cliente não entendia, ou ele não queria entender. Mas o fato é que, de novo, ele nos cobrava por algo que ele não tinha comprado, não era o que a gente tinha vendido, e nunca tivemos a intenção, a gente de verdade queria ser transparente, claro, não quero te enganar. A gente vendia muito. Então é isso, essa transparência, esse verdadeiro desejo de ser verdadeiro, né? Eu quero que o cliente entenda o que ele está comprando. O nosso nível de auditoria de venda, para cada venda que a gente faz, é muito alto. A gente sinaliza primeiro ou pontua cada agente que promete algo que não existe dentro do produto, ou algo que não pode ser cumprido, ou deixou de falar, ele deixou de comentar que o vencimento é no dia tal. Ele deixou de falar com clareza o preço que o cliente vai pagar. Quando o produto, hoje a gente tem bem poucos produtos assim, mas quando o produto tem um período de experiência, 15 dias, 7 dias, deixar claro para o cliente que ele tem que entrar em contato até o fim daquele período, não depois. Enfim, toda essa comunicação com clareza, com transparência, para nós, ela é muito relevante. Por questões legais, né? Porque a gente tem essa parceria com o Ministério Público, os PROCONs são muito parceiros. Então, para ter de novo, essa reputação, a gente precisa poder demonstrar. A gente bate no peito com orgulho, porque o cliente liga para a gente para cancelar e diz, eu nunca comprei isso. Aí a gente vai lá, ouve a gravação, porque a gente ouve a gravação de sempre que o cliente diz isso. Não importa, a gente sempre ouve depois, não é para confrontar o cliente, é para entender o nosso processo. A gente vai lá e ouve, eu queria comprar tal coisa, tal. E depois, eu nunca comprei isso, não foi o que eu pedi. Fora o cliente que diz, eu não comprei isso, e ele comprou na web, que ele tem que entrar, digitar cartão, digitar tudo, ele não comprou no call center, ninguém ligou para ele e ofereceu. Porque a gente tem o serviço ativo também, né? E por termos esse serviço ativo, no receptivo, se o cliente pedir A, é possível vender B ou A, B e C, então a gente é muito criterioso nisso, para poder bater no peito, dizer com tranquilidade, cobrar quando for para cobrar e tal. Então essa transparência, esse desejo legítimo, verdadeiro de fazer direito, não porque é bonito, mas porque rende mais, porque é caro ter esse cara que não fica, porque é caro a gente não depois separar a criança da água do banho. Porque quando um monte de gente compra errado e alguns compram certo, e você tem um grupo que tem a função é reter, como eu retenho só os que compraram certo, né? E como eu deixo simplesmente ir embora os que compraram errado? Como eu separo um do outro? Então, não deixa vender errado. Se eu tiver que... Antes eu vendia 100, mas cancelava 80, vamos vender 22 e tá lindo. Vamos vender 22 e segurar 18, então. E tá ótimo. Então, existe... E a gente passou por muitos processos nesses anos todos, né? Já tivemos isso. Então, quando a gente reduziu lá as vendas de Wi-Fi, por exemplo, de novo, a gente vendia muito mesmo. Reduziu de, 20 mil, vendas para 200, a gente teve que explicar até para o presidente da República por que a gente estava vendendo menos. Só que no fim do mês não adiantava nada a gente vender 1.000, cancelar 990. E ainda nos xingando, sem entender, vendemos mal, enganamos. Churn, né, Michel? Olha para o churn, mas não olha para o saldo final, né? Esse que é o ponto. Exato. Então, o mais importante não é vender um monte, o mais importante é ter o cliente em carteira. Claro que se a gente puder ter as duas coisas, né? Vender um monte e aumentar a carteira nessa velocidade, excelente, isso é o melhor dos mundos. Mas a gente precisa sempre fazer esse deal, né? Fernanda, eu vou me meter aqui nesse negócio, tá? Eu estou desesperado aqui pelo seguinte, porque, cara, tá muito bom esse papo. Eu acho que a gente nunca fez na sequência 2 Alcon Talks na continuidade. Vamos fazer a continuação desse? Vamos fazer, porque, cara, tem um monte de coisa que a gente não conseguiu falar. O pessoal deve estar louco para fazer mais perguntas aqui, né? Vamos fazer, Michel? Mais uma rodada aqui. Eu adoro falar.
Eu adoro falar, e adoro falar do meu negócio, então tá tudo O certo. pessoal deve estar Adoro louco. falar de cliente, adoro falar de gestão, adoro falar de atendimento. No mínimo, a Elimari vai ter que fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que ela tem 30 aí para fazer, tá? A Elimari vai ter que fazer. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, Fê, nós estamos aqui no horário, vamos endereçar as perguntas do pessoal a vocês, tá? Nós temos um limite aqui de 1 hora, né, para vocês ficarem à vontade. Lembrando que esse conteúdo está todo gravado, vai ficar à disposição de todo mundo. E eu te sugiro, na continuidade de combinar com o Patrick, a gente faz uma outra edição, né? A gente faz uma outra edição justamente para continuar esse tema, Michel, e te convidar de novo para vir falar um pouco mais, explorar um pouco mais com outras questões aí. Topa, velho? Legal, claro, certeza. Então, já deixamos Tamo prévio, junto. já botamos aí na rodada a próxima Alcon Talks em continuidade a este evento do dia de hoje. Mas, galera, Obrigado. vamos lá. Façam as perguntas aí, Fernanda, toca o barco. Eu, na verdade, né, já que a gente está se direcionando aí para o nosso encerramento, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o Michel pela aula que ele nos deu aqui, né? Imagina. A gente, por exemplo, nem tocou, a gente nem perguntou de indicadores, né, Clóvis, que é uma temática toda a parte, ele já trouxe NPS, CSAT, TMA, UCHURN, coisas que a gente vai poder aprofundar, talvez, isso aí numa próxima. Mas eu ia até falar mesmo agora de CSAT, NPS, você estava falando dos pontos de contato, mas então fica para a próxima. Então, assim, é um tema que não se encerra, certamente, aqui, né, nesse bate-papo, mas ele mostra a sua relevância, né? A gente aprender com uma empresa gigante como a UOL, como que está sendo trabalhado, unindo, né? Eu acho que uma das coisas que eu já tinha, né, visto algumas entrevistas do Michel, e ele enfatizou isso muito antes, né? Essa questão do humanizar o digital e digitalizar o humano. Eu acho que isso está, né? A tecnologia, ela está no coração de tudo isso, mas também está nesse toque, né, do humanizado, né? A gente vê muito assim nos nossos projetos a importância da gente sensibilizar as pessoas que estão na linha de frente, capacitá-las, dar ferramental, mas é sensibilizar da importância desse toque humano, né? A pessoa que gosta de pessoa, como tu, né, disseste, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, eu te Isso é o mais agradeço, Michel, pela aula que tu destes, assim, e para encerrar eu queria assim que tu falasse assim um pouco sobre essa questão assim, né, dos desafios até de contratar pessoas, assim, como é que tu faz isso? É tão difícil, né? Tu falou que a tecnologia eu forneço, mas e como é que tu faz assim para chegar nessas pessoas que gostam de pessoas? É difícil, está mais difícil do que nunca. E, assim, a gente passou pela pandemia, e que momento maluco que foi. Hoje a gente olha para trás, o Clóvis diz assim, esse Alcon Talks pós-pandemia, eu não sei onde que ele já passou pela pandemia. Aqui eu ainda não passei, eu disse assim, em algum outro evento outro dia, acabou nada, Clóvis, eu estou com 4 casos de uma equipe desse tamanhozinho, e eu tenho muitos outros, né? Mas a questão, e assim, com todo cuidado, e com tudo que a gente faz, mas não adianta, a pessoa, ela está se deslocando, e a gente já tem hoje 60% em home office dos atendentes, era algo que a gente nem pensava em fazer antes, mas a gente virou chave muito rapidamente, isso também a gente pode falar depois mais detalhadamente. Mas o fato é que... Nosso encontro, inclusive, nesse contexto, Michel, acho que é muito importante o Eduardo Tobozaca aqui, o João Matheus Ritzel também, são os caras que conhecem muito essa coisa, de como é que a equipe comercial, fazendo à distância um modelo de execução que supostamente era presencial, representante comercial, vendedor, como é que ele participa desse CX? Legal. Até uma equipe de vendas, né, Tobozaca, né, nesse contexto todo. Acho que esse é outro ponto muito importante para a gente estar trazendo no papo no próximo encontro. Sim, aí. acho que sim. E, de novo, a gente vai falar de tecnologia, porque a gente sempre teve... As tecnologias estavam aí, né? Por exemplo, eu fico num prédio que é bastante distante do prédio do UOL, sei lá, do nosso QG, digamos assim. A gente tem alguns prédios, mas... E aí, para fazer uma reunião, eu pegava o táxi, ia até lá, gastava 1 hora, fazia 20 minutos de reunião, pegava, voltava para o meu escritório. Hoje não existe mais isso, a gente não consegue imaginar. Mas, ao mesmo tempo... Então, assim, eu acredito que pequenas reuniões você vai fazer assim, né? As primeiras... Mas o olho no olho, o contato, ele ainda tem relevância, ainda é muito importante. Talvez a gente faça com mais inteligência essas coisas, né? Mas, enfim, é mais papo para outro. Mas, sim, só para concluir, tá difícil, é difícil. É difícil contratar, é a parte mais difícil. Ainda mais agora, com tanta demanda pelo home office, os melhores agentes que estão trabalhando em home office, ele não quero mais você, eu vou trabalhar agora aqui.
Eu não quero mais aqui também, eu vou trabalhar ali. Porque para ele, se já era fácil antes, agora então é difícil. E aí, nesse Não é contexto, fácil. Fernanda, está na pauta o tal do EX, né? O Employee Experience, né? Como é que a gente faz a retenção dentro desse DNA também, né? Então, cara, tem muito assunto aí. Fê, Michel, muito obrigado da nossa parte aqui pela condução brilhante, Fernanda, tá no papo aí. E estejamos aí convidados para o próximo encontro aí. Fernanda, faz o... Chama que a gente vem. Então, obrigadão. Obrigada a todos tchau, aí pela participação. Obrigada em especial ao Michel por, né, abrilhantar aí a nossa terça-feira. Obrigado, pessoal do chat. Eu li tudo, né? Não vou conseguir nominar para cada um, mas eu que agradeço. Obrigadão. Então, beleza, uma boa gente. noite. Ótima semana para todos nós. Até logo. Valeu. Obrigado, Tchau. pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. Michel. Fê, parabéns. Tchau. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.